E aí galera, tudo bom? Então, hoje a gente vai contar um pouquinho da nossa história, tá? Como a gente começou no jiu-jitsu, como a gente abriu a The House, tá? Como a gente começou a conseguir realizar esse sonho. Então, cara, eu comecei sempre desde criança eu pratiquei esporte, né? Desde 2 anos eu fiz natação até meus 12, 13 anos. Foi daí que eu comecei, no meio eu também comecei a jogar bola, comecei a fazer sempre esporte, tipo um taekwondo, um judô. E minha mãe sempre levou, porque eu sempre era meio pilhado para fazer as coisas. E depois dos 13 anos, 13, 14 anos que eu parei de nadar mesmo, que eu não queria mais competir, não conseguia mais ir treinar para nadar, essas coisas. Aí foi quando eu comecei a surfar e foi dentro do surf que um amigo meu começou a treinar jiu-jitsu. Só que ele sempre falava que treinava e eu não ia, porque eu estava fazendo outra coisa e tal. Só que dia de sem onda a gente ficava sem fazer nada. Aí dentro um desses dias ele chegou e falou, pô, vamos lá fazer uma aula, ver se tu gosta. Aí ele começou a me botar pilha, aí foi quando eu entrei no jiu-jitsu. Primeira aula que eu fiz, já me apaixonei, entendeu? Foi um negócio maçante, porque naquela época eu não tinha separação de faixa branca, com graduado. Mas eu fiquei moído, mas eu gostei bastante. Tá? Aí desde esse tempo eu já treinei e não parei mais. Foi no final de 2003, começo de 2014, também a época que eu entrei na faculdade, saí da escola e entrei na faculdade de Educação Física. Aí eu estudava de manhã e treinava de tarde e à noite. Então meus dias ficaram cheios, chegava, almoçava, dormia um pouquinho e ia treinar umas 4, 4h30 e ficar até fechar a academia, que era umas 8, 8h30 por aí. E aí quando veio uma fatalidade, como o meu professor Paulo Teodoro veio a falecer, e eu fiquei meio desnorteado na época, não sabia o que fazer, se eu ia continuar, como eu só tive aula com ele de 2004 até 2007. E foi quando, antes dele falecer, eu peguei a faixa roxa com ele, tipo, uns 10 dias antes. E aí eu fiquei meio desmotivado e tal. Foi quando meus amigos, o Paulinho, o Batista, começaram a botar a pilha pra gente ir pra academia nova que tinha começado, foi meio que o racha que virou Brasa. Que aí a galera, meu antigo professor, foi pra Brasa. Foi quando eu conheci o Thiago, Bochecha, Nil, Roginho, o Ing, Haroldo, Pezão, essa galera toda aí que é bem conhecida aqui na Baixada. Cara, foi uma das épocas mais legais, interessantes, porque eu aprendi bastante, entendeu? Em relação a treino, em relação a amizade mesmo do tatame, né? De sair junto. Lógico, no Paulo a gente tinha, mas lógico, um grupo maior ficou um negócio mais legal e tal. A gente vivia do jiu-jitsu, saía junto, vivia o lifestyle. Fim de semana treinava e saía para comer, entendeu? Ou então cada um ficava na casa do outro, sempre vendo um videozinho, treinando uma posição. E dentro dessa tem várias coisas engraçadas que aconteceu. E a gente ficou na Brasa até, acho que cerca de 2009, quando o Léo Vieira saiu da Brasa e abriu a Checkmate, e a gente acompanhou ele. E foi em 2010 que eu peguei a minha faixa preta. Eu tinha acabado de voltar do Mundial, foi a época que o Bochecha ganhou o Mundial, aí, se não me engano ele pegou no pódio. E eu fiquei em segundo lugar e peguei depois, um mês depois, junto com o Thiago. E sempre foi assim, eu era faixa azul, o Thiago era faixa azul, eu era faixa roxa. Aí foi acompanhando, foi quando a gente emparelhou na marrom, e pegamos a preta junto. E nesse meio tempo a gente foi se conhecendo, né? Foi criando bastante amizade. E foi na época que ele voltou da Flórida, que o nosso antigo mestre tinha aberto uma academia lá, e a gente foi ficando. E aí ele voltou e eu fui, tá? Aí foi uma outra experiência legal de conhecer, ficamos lá uns cerca de 5, 6 meses. E eu voltei, e nesse meio tempo de voltar, a gente ficou meio, pô, e aí, como a gente vai fazer?
a gente tem que viver do esporte. A gente dava aula na Checkmate, só que não conseguia viver realmente do esporte, tinha que ter um espaço. Foi quando a gente teve a ideia de abrir a The House, foi cerca de 2012 que tudo começou, em agosto de 2012. A gente decidiu abrir a academia e viver realmente